Oi gente, tudo bom? Este vídeo agora finalmente vai ser o vídeo da resenha da nossa aquarela de pastilha da Artus. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu tinha feito um outro que era justamente apenas sobre a embalagem, sobre o unboxing, explicar sobre as especificações que aparecia e para mostrar a nossa aquarela em si. Justamente pra galera que às vezes quer comprar e não tem tanta informação na internet, na loja, tá ilegível e tudo mais. Hoje, então, vai ser a resenha de testando as nossas tintas, fazendo todos aqueles testes detalhados. Eu vou mostrar pra vocês o processo da pintura enquanto está molhado e também vou mostrar o resultado de como que a nossa aquarela se comporta seca, ok? Lembrando também que eu tenho também já a resenha e análise da nossa aquarela Artus de bisnaga, que foi a primeira que foi lançada pela marca. Então eu vou deixar o link dessa resenha e da análise aí embaixo, também junto com os outros conteúdos que eu já andei fazendo, de comparando as aquarelas estudantis. Então vou deixar tudo aqui embaixo, tá? E eu não falo muito de guache, mas eu tenho a Artus Guache aqui. Não sei se vocês quiserem que eu faça resenha, comente sobre, porque eu falo sempre brincando para as minhas alunas que o guache é a irmã gêmea oposta da aquarela. E como o meu foco aqui no canal é mais a própria aquarela, eu não falo muito de guache, mas se vocês quiserem que eu faça uma análise, uma resenha da guache, deixa aí nos comentários, por favor, que a gente vai se falando, tá bom? Mais pra frente eu vou fazer um outro vídeo, literalmente pintando um desenho qualquer com a nossa aquarela de pastilha, para justamente entender como que o processo dessa tinta influencia de forma boa ou negativa, para entender se ela é uma aquarela que dá muita dor de cabeça ou se é uma aquarela que ajuda dentro do seu processo de pintura, processo de estudo. E é que nem eu já fiz com as outras aquarelas aqui no canal, tanto escolar quanto estudantil, tá bom? Então, esse conteúdo em específico, se você quiser assistir ao vivo comigo e tirando dúvidas ao mesmo tempo, eu vou estar gravando esse processo ao vivo lá na rede social que é roxa, que é onde eu faço as lives, trabalhando, estudando e às vezes gravando conteúdo aqui para o YouTube. Então eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo, tem o box de descrição. E aí quem quiser participar, quem quiser me seguir lá, então eu vou avisar pelo meu Instagram, pelo Twitter, nas redes sociais, falar, ó, gente, eu vou testar agora essa aquarela fazendo desenho aleatório. E aí depois, quando eu finalizar esse conteúdo lá, eu baixo, trago aqui pro YouTube editado, cortadinho e deixando à mostra justamente as partes onde eu dou feedback do processo da pintura dessa aquarela, tá bom? E isso também é um dos motivos que eu estou sumida aqui do canal já faz uns 4, 5 meses, porque eu estou agora fazendo conteúdo direto lá na outra plataforma. Pra quem viu no outro vídeo, o meu pincel, ele veio com o número 1 aqui na madeirinha. E no estojo tá falando que ele seria o número 6, portanto ele deveria ser um pouco mais grosso do que veio pra mim. Aqui, ó. Mas isso aqui é muito fino pra eu pegar bastante tinta, espalhar água, etc. E como boa parte de todas as resenhas que eu faço aqui pelo canal, eu uso aquele meu pincel creminho que todo mundo tá careca de saber. Ele é número 8 e é da Lucas. Vai ser esse pincel aqui que eu vou usar pra fazer a nossa resenha aqui no caso, por pegar aquarela e tudo mais e tal, tá? Esse aqui é o número 8, o número dele nem existe mais um cabinho de tão antigo que ele é, mas se vocês pegarem as resenhas de pincel sintético, ainda tem o nome e o registrozinho que tem. E aqui, né, muito tempo já estudando, usando ele, já não tem mais nada. E o papel da Canson-Mix Média, para poder fazer o nosso teste. Durante os últimos meses que eu andei fazendo conteúdo aqui para aquarela, eu usei vários pedacinhos A5 desse papel,
que foi justamente os testes das aquarelas escolares e estudantis. Então, pra gente aproveitar papel, eu vou usar o lado avesso deles, que é o lado que não tem textura, que é liso. Então, todos esses estudos de pinturas que eu fiz onde tinha textura e onde é aquela listradinha ou a textura canelada. Então, né, para aproveitar papel, eu vou usar aqui atrás, que é liso. Então eu vou usar a parte dele, ó, tem bastante papel para aproveitar. E aí dá certinho para fazer cada teste. Eu só vou alterar a ordem das cores, porque eu andei brincando de tirar as pastilhas e colocar numa ordem que me agrada, mas eu vou deixar da forma que o estojo veio com a posição das cores, tá? Pra quem gosta de TikTok, eu ando fazendo bastante vídeo piquitico por lá, a SMR, trocando as pastilhas, mostrando embalagem, box, etc. Inclusive, enquanto eu for gravar aqui pra a resenha da Arthur de pastilha, eu vou gravar uns pedacinhos durante o processo. Provavelmente vocês vão ver o meu celular aparecendo aqui no meio, justamente pro TikTok. Então, quem quiser me seguir, o TikTok tá aí do lado e o link dele também tá aqui embaixo. A tinta bem gosmentinha, cremosinha, até que sai fácil. É bem intensa, desliza bem. Eu vou pegar meu borrifador, espirrar aqui na aquarela para ela já ir umedecendo. Eu vou tirar essa buchinha daqui também para não ficar acumulando umidade. Evitem guardar essa esponja molhada dentro do estojo, viu? Isso daí pode atrair fungo com o tempo, então sempre deixem essa buchinha para fora secando. O amarelo cádmio médio. Consistência da pastilha me lembra um pouco as mais opacas de início. Parece aquela, um pouco da Sakura Koi e um pouco da Dali Roll, né, Aquafine. E quando você molha e faz o degradê, pelo menos parece que desliza mais fácil. Magenta. Lembrando que, se for pelo catálogo que está atrás da nossa caixa, essas cores aqui são semi-transparentes. Tirando o excesso e deixar essa galerinha depois secar aqui. Tô usando a parte avesso do Mix Média, que não tem textura, que é liso. Marrom um pouco mais quente, que é o cieno. Verde.
excesso. Então essa galera aqui eu vou deixar secando aqui embaixo do tripé. O virídeo é mais escuro. O azul cerúleo. Engraçado que esse azul cerúleo, ele tava bem escuro na pastilha. Eu falei que estranho, porque o azul cerúleo não veio. Veio. É que na pastilha, no sólido, ele fica um pouco mais fechado. E aí parece que não é o azul cor de piscina que eu estava acostumada. Esbranquiçado. Eu vou fazer o preto, mas geralmente a gente não costuma usar muito preto. Geralmente usar o preto você acaba tirando a harmonização das cores no geral para fazer sombra. Então, tem gente que usa, mas eu não gosto. Troquei a água. Vou usar o brush da Sakura, que é a prova d'água, pra gente poder ver a opacidade. Vou deixar essa barrinha preta aqui secar, eu faço ela bem grossa mesmo, pra poder enxergar bem onde que fica mais evidente, mais opaco. Deixar ela secar 100%. Embaixo eu vou pegar a nossa água limpa, molhar a superfície do papel pra gente fazer o teste de pingar. Amarelo explode, gostosinho. Tá caindo um excesso de água aqui, deixa eu limpar. Amarelo do meio. Vermelho. Sépia. Explode. Mais um tequinho tímido. É bonita a fragmentação que faz em volta. Excesso. Tá caindo bastante água aqui, porque eu encharquei mesmo propositalmente. Marronzinho mais escuro. Mais escuro não, o sépia. Azul cerúleo. O azul ultramar. Quanto mais eu passo o pincel aqui, ele clareia na pincel com água. O que eu conheço desse azul ultramar, pelo menos em outras marcas, tanto estudantis quanto profissionais, esse azul é um pouco mais forte, não meio embranquecido. É quase um tom de jeans, só que esse jeans tá levemente esbranquiçado. O verde ainda não foi.
claro, né? Ali não tem água. Peraí. Expandiu legal. Essas aqui são as cores após a expansão. A gente vai ver elas secas também. Eu tô vendo que eu vou ter que fazer outra fitinha preta aqui, não vai caber tudo. Deixa eu secar, depois eu volto a pintar lá. As tintas são bem densas e bem fortes, então eu pego um tiquinho e depois eu puxo com água justamente para não deixar tão grosso. E vamos ver como elas se comportam depois que secam, pra gente fazer as camadas. Eu fiz, acho que o quadradinho do magenta é muito pequeno. Apesar que por cima também tá, né? No próximo papel melhora um pouco. No geral, que eu já tô vendo aqui da tinta, eu tenho uma sensação de que ela é bem grossa, gosmenta. Não desliza tão gostoso quanto era a bisnaga e quanto era algumas outras marcas. Ela tem essa composição mais areienta mesmo, que acredito que seja bastante pelo carbonato de cálcio que tem aqui. E esse azul tá muito claro para ser um ultramar. Poxa, o ultramar é bem mais forte. Extrapolei um pouco no tamanho desses quadrados, né? Essa tinta é muito clara. O que rolou com você, ultramar? Você costuma ser tão forte. Tá muito esbranquiçado isso aqui. Esse é o ocre, mas esse ocre tá um amarelado, meio esverdeado, meio acinzentado. Um pouquinho confusa pra mim, porque as pastilhas elas estão super escuras. Aí você passa o pincel, né, pra ver aqui no papel e tal. E aí vem cores um pouquinho levemente diferentes. Isso me confunde um pouco. E é normal, às vezes, alguns tons serem diferentes do nome. Cada fabricante é uma coisa e tal, mas
Eu ainda tô meio confusa. Por isso que eu devolvi as pastilhas ali pro lugar que tava, da forma quando chegou pra mim, quando eu comprei. Ou melhor, quando eu recebi. Da Isadora, que foi a apoiadora do momento. A Isa é uma antiga cliente, uma das inscritas aqui do canal do YouTube. E ela que me ajudou, como eu tinha mencionado no primeiro vídeo da Artus, a poder comprar essa aquarela e fazer a resenha pra vocês. E muito obrigada novamente, Isa. Provavelmente nas próximas aquarelas que eu for resenhar, vou estar sempre agradecendo a Isa. Ah, esse azul é muito lindo. Eu amo tons azulados, esverdeados. Não adianta. Muita gente acredita que Ana Blue foi por causa do meu cabelo azul de muito tempo atrás, mas não é por esta razão. Minha cor favorita mesmo é o turquesa, o verde água, verde azulado, sei lá como é que vocês preferem chamar. Mas não tem nada a ver com o meu nome. Quem tiver curiosidade para entender o porquê do meu nome, eu vou deixar o link também aí embaixo do vídeo. Num vídeo bem antigão que eu falei sobre isso. Bom, nosso ultramar deu uma secada e me lembrou muito o azul cobalto da Lucas. E aqui mesmo com a água em cima ele tá levemente esbranquiçado, já eu mostro mais perto. Como é que tá a pastilha. Aqui, ó. Eu tô usando a luz branca, que tem a ring light aqui do meu lado. Esse aqui é o ultramar. Ele tá com uma camada, uma película, uma coisa cremosa levemente esbranquiçada em cima. E não é o brilho da luz. Se eu fizer isso, fica o brilho da luz, ó. Mas todas as aquarelas que eu já andei testando, não lembro de acontecer isso. Aqui no turquesa tem, mas não tem muito. E tipo, o ultramar, eu lembre, não tem tanto branco na composição. Geralmente o cerúleo, que é o azul piscina, ele tem pra poder clarear. No cerúleo faria sentido ter essa camada um pouquinho mais esbranquiçada em cima. Mas acredito eu que seja o carbonato de cálcio, porque eu lembro disso da época da Leo, que sim, é uma aquarela escolar, que ela tinha uma concentração bem maior, até porque era uma aquarela escolar, e era um pouco mais rala. Então aqui, pelo menos na Artus, talvez tenha uma concentração do carbonato de cálcio, não tanto quanto uma Leo, mas tem ali na base, acho que da processo de fabricação dela, junto com goma arábica, aglutinante, umectante, aquele polietileno glicol que eu tinha mencionado no outro vídeo. Então a concentração pode ser diferente e tudo mais. Como eu tinha mencionado antes, no começo desse vídeo, a consistência macenta dessa tinta me lembrou bastante a Aquafine da Daler-Rowney, que é essa aqui. Só pela embalagem, talvez alguns de vocês lembrem, que é esse estojinho que eu fiz resenha aqui no canal também. Ela tinha a mesma consistência. E aí eu tava olhando no estojinho, aqui na composição, e aqui também fala, tem carbonato. Só que ele não especifica se é carbonato de cálcio, aqui na minha unha. Então, aqui na composição da Daler, que tá na minha mão, que também é uma aquarela estudantil, tem goma arábica, amido. Não me recordo de ver amido em outras aquarelas, provavelmente eu devo ter comentado no vídeo dessa aquarela que tá na minha mão aqui. Pigmentos, conservantes, carbonatos. Qualquer coisa vocês entram nesse vídeo aqui pra ver análise, comparação, resenha, blá blá blá. Mas a consistência da Artus molhada e um pouco seca me lembrou bastante a Aquafine.
Mais pra frente também, se vocês preferirem, eu posso fazer essa comparação. Eu não esperava que a primeira aquarela que viesse na cabeça fosse a Aquafine, e que a Aquafine também ali na composição estivesse literalmente falando que tem um carbonato ali no meio. As outras aquarelas estudantis que me veio à cabeça, que tem a Cotman, faz muitos anos que eu não uso mais a Cotman. Da pastilha dela, que eu lembro, não tinha essa consistência macenta, mais grossa, mas lembra muito textura de argila. Aquela levemente areinha sequinha ali no fundo, sabe? Me lembra um pouco essa consistência. Ela não é tão oleosa, não sei se a quantidade de aglutinante umectante que eles colocaram, né, um pedaço oleoso ali da composição para poder deslizar melhor foi menos. Talvez a proporção dos aglutinantes, os umectantes que fazem deslizar mais, às vezes dependendo da goma arábica, talvez tenha sido um pouco menos. Lembrando que aquarelas estudantis, que são consideradas semi-profissionais, não vão ter uma qualidade excepcional como se fosse uma profissional super duper blaster plus advanced. Por exemplo, ela é um meio termo, então ela não vai ter os melhores compostos, como também não vão ter os péssimos ou os mais baratinhos, corantes, como acontece às vezes com a escolar, né? Porque a finalidade, o objetivo, o contexto daquele material, ele é criado para algo diferente dos outros tipos de materiais. As estudantis que eu lembro, que eu já andei testando aqui pelo canal e que tem pelo Brasil, tem a Van Gogh, a Lucas Studio, a Pebel e a Cotman. Elas sempre deslizaram muito bem, tanto de pastilha. Realmente, a Aquafine, eu senti ela bem gosmenta, bem macenta lá no começo. E eu tenho sentido que a Artus é a mesma coisa. Talvez o fabricante seja parecido, talvez os fornecedores, ou a proporção que eles usaram, não sei, não posso afirmar, porque eu não conversei com nenhuma das duas empresas. Então são só possibilidades. Mas como eu ainda não pintei nada, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Aí a gente conversa mais a fundo disso depois que eu finalizar qualquer pintura. Então aqui são só as primeiras impressões, testando as cores, fazendo esses testes que eu costumo fazer para ver como é que a nossa tinta se comporta. Engraçado que quando a gente passa o magenta, ela fica, né, mais concentrada aqui, menos saturada. Quando ela seca, ela tá literalmente ficando neon. Eu nunca vi isso acontecer com o magenta. Tá literalmente parecendo um rosa pink neonzão. Saindo com magenta, não chega a ser muito pra esse aspecto, esse tipo de cor. Vou misturar aqui na tampinha do nosso godê pra gente ver se as cores se misturam bem mesmo e entender como é que as cores se resultam. Eu vou fazer nas duas versões, o magenta e o vermelho. O magenta é cor primária e o vermelho seria o resultado do magenta com amarelo, né? Mas já temos ali o vermelho pronto. Amarelo, limão. É óbvio que com a proporção as cores ou eles vão ficando mais amarelados ou mais avermelhados, rosados. Pegar o vermelho aqui do lado, fazer o mesmo. Deu cores próximas. Aqui tá um pouquinho mais leitoso. Quando eu for falar sobre as aquarelas que já secaram lá do teste, a gente vai deixar essas aqui secando também, e quando elas derem uma leve secada pelo menos, a gente analisa para ver se rola a separação das cores, porque em algumas marcas de aquarela isso rola, é sempre bom dar uma observada. Amarelo com azul, vou fazer com os dois tipos de azul também. O azul cerúleo, como é um azul piscina,
ele vai ficar levemente neonzinho, mais aberto. Meio limão também pelo amarelo. Vou pegar agora o ultramar. Ele ficou parecido com o verde oliva, quase. Ele tá bem mais esbranquiçado. E agora eu vou pegar o magenta e misturar com o azul lá em cima. Pra ver os nossos tons de violeta. Como ela é a consistência dessa pastilha ela é mais um gosmento meio maçudo, por mais que eu coloque bastante água, ainda assim a tinta não sai muito. E o pincel faz ruco assim na superfície, dá pra escutar mais ou menos o barulhinho. Mesmo que eu depois passe ali como é que chama? O borrifador, né, pra já umedecer. Ele umedece, né, claro, é água, mas ele fica meio com uma textura, uma consistência de lama. Lembra também argila. É azul, pegou o azul ultramar aqui no lado esquerdo. Eu vou fazer de novo com magenta, só que com azul cerúleo, cor de piscina. Eu vou ter que umedecer de novo, porque ele tá engrossando. Cerúleo, cor de céu, cor de piscina. Ele vai dar um violeta mais azulado. Eu já tive essa cor de cabelo, inclusive. Lembra um pouco o violeta. Como é que era o nome desse negócio? Violeta genciana. Era genciana, gente, eu nem lembro, mas faz um tempo que eu pinto cabelo que eu não lembro mais. Aqui na parte dos verdes eu vou fazer os arroxeados, mas eu vou fazer com vermelho. Esse vermelho tá bem potente, nem vou colocar tanto. Ele tá dando um amarronzado, acinzentado, meio vinho, mas não é. Geralmente dá essa cor mesmo. E agora o cerúleo. Ele vai dar um tom mais fechado mesmo. Amarronzado também. Mas no geral as misturas estão corretas. As cores deram certo, se misturaram bem. Elas são miscíveis entre si, que já o próprio nome de Artus Miss quer dizer. Finalmente vamos ver os resultados, pra gente poder concluir o que essa tinta é, não é, deixa de ser e tal. Se a gente seguir a tabela da Artus, não tem nenhuma aquarela transparente nessa paleta. Boa parte das aquarelas que se encontram aqui são semi-transparentes. E a gente vai ter duas opacas e uma semi-opaca. O degradê delas tem umas que ficam levemente marcadas, fica mais concentrado no começo, depois dá uma sumida. O amarelo cadmium, que é esse mais forte do meu dedão, ele fica escuro, depois faz o degradê médio, depois some. O vermelho marca bastante. Esse magenta aqui, quando secou, juro pra você, ficou parecendo aquele rosa estilo Peppa Pig de aquarela escolar. Geralmente, eu pelo menos nunca vi nenhum tom de magenta ficar nesse tom. Tipo aquele rosa pink, meio neon de Barbie, sabe? Os tons de verdes, eles ficaram um degradê mais suave. Esse aqui é o marrom siena. Esse aqui é o sépia, mas parece muito um amarronzado. Esse aqui é o ocre, que eu achei ele uma cor que foge muito do ocre. Eu achei meio estranha essa cor. Parece muito um raw amber, que é tipo um acinzentado indo pro amarelado, e não um ocre. O viridian, que ele geralmente fica mais ou menos próximo nesse tom mesmo, se comparar com os fabricantes. Às vezes até o sap green, acho que na Van Gogh, se eu não me engano. Depende do fabricante, às vezes eles trocam o nome. O cerúleo, como sempre, sempre vai ser um pouco mais opaco. Às vezes não tem tanta transparência. Algumas cores aqui da Artus eu não curti muito esse leve degradê que faz.
O nosso azul ultramar, ele tem o quadradinho branco, que na caixa da Artus diz que é semi-opaco. Eu achei ele bastante opaco, na real. O que eu mais reclamava durante a passada do pincel na pastilha é que vinha uma camada esbranquiçada em cima dele. Isso me incomodou muito, porque mesmo sendo pastilha, eu nunca vi isso acontecer em outras marcas, outros fabricantes de aquarela estudantil. E a gente tem um pequeno problema com esse quadradinho em branco, que na Artus, na caixinha dele, fala que é semi-opaco. Eu vou explicar um pouquinho já já. E o preto, ele é opaco. Aqui no nosso teste, né, de opacidade, boa parte das nossas aquarelas sobrepuseram a nossa linha preta. Então, umas, né, claro, umas ficaram um pouco mais que a outra, o que é normal. O nosso sépia, que é esse tom amarronzado aí, ele é o opaco aqui dessa fita, né? Mas, ó, boa parte das nossas tintas estão sobrepondo a nossa linha preta. Tirando o sépia que tá aqui do meu dedo, todas essas aqui, a caixinha tá falando que é semi-transparente. Não é 100% opaco, mas também não é 100% transparente. Ainda tem um restinho de opacidade ali em cima, tá vendo? Então ele cobre um pouco o preto, mas também é um pouco transparente. Daí eu me pergunto, a qualidade de tinta que eles usaram para poder baratear talvez não fosse tão alta para eles precisarem colocar o carbonato de cálcio embaixo, né, para base, e isso intensificar a saturação dessas cores, intensificar a profundidade dessas cores para elas serem mais fortes. Só que elas vão ter essa texturinha levemente areienta e levemente gosmenta na pastilha. Eu tava olhando que a composição da nossa bisnaga não tem, pelo menos não cita na embalagem, que tem carbonato de cálcio. E por conta dessa questão, quando você passa o pincel para remover a tinta, né, da pastilha para o papel, ela fica bem gosmenta, tem um leve atrito e ela não desliza muito. E eu lembro que no estojo da nossa bisnaga, da Artus, tem glicerina, que é o que ajuda justamente a deslizar. E eu particularmente gostei mais da bisnaga do que da pastilha, justamente por conta da composição. Você não sente essa areia ali pelo processo da pintura. Isso que eu tô falando inicialmente, nesse teste das cores que a gente fez aqui. No próximo vídeo aqui no canal eu vou fazer o teste fazendo uma pintura um pouco com um nível mais intermediário, pra gente poder analisar isso direitinho e explicar pra vocês o que eu tô sentindo durante a pintura, tá? E aqui a nossa expansão. Quando eles ficam molhados, realmente eles ficam bem vibrantes. Algumas cores ficam levemente lavadas, perde um pouco o brilho, fica levemente opaco. Mas tem outras que nem tanto, eles ramificam, ficam um degradê bonitinho em volta. Mas tirando isso, ok. Tem umas que explodem muito, tem outras que não, que costuma ser normal. Esse aqui é a nossa continuação da fitinha. O verde grama que eles chamam. Eu achei até que bem opaco, que cobriu bem aqui, quando você puxa com água dá uma transparência. Esse aqui do meio é o azul ultramar, que eu achei ele bem opaco, por mais que ele esteja clarinho ali, ele ainda fala aqui que é o semi-opaco. Eu ainda acho que ele poderia ser até um pouco mais opaco, viu? Preto, eles falam também que é super opaco. E o nosso Viridian é um semi-transparente. A parte aqui das nossas transparências, essas quatro cores aqui, esses tons de amarelo, o magenta e o vermelho, eles são semi-transparentes. Ao mesmo tempo, você enxerga um pouco, não tô dizendo que é tudo, você enxerga um pouco a transparência, mais ou menos, você vê a opacidade aqui. O mesmo acontece aqui, você não enxerga 100% o último quadrado, né, que é esse aqui do fundo. Mas você enxerga levemente.
E o mesmo aqui. O vermelho você até que enxerga os quadrados do fundo, mas mesmo assim estão bem fortes e opacos. E o magenta, a mesma coisa. Esse ocre também é semi-transparente. O siena também. O cerúleo, eu particularmente acho que ele é opaco porque você não enxerga nada, mas na embalagem tá falando que é semi-transparente. E esse aqui, que parece mais um marrom do que um sépia, tá falando também que é opaco, e realmente eu vou concordar, é opaco. O nosso verde grama, o viridian, ou viridiano, né, que eles traduziram, o preto, tá ainda meio secando aqui, mas é opaco, que você não enxerga 100%. E o ultramar, que eles falam novamente que é semi-opaco, você não enxerga. E a questão principal dessa aquarela, automaticamente, quem percebeu pequeno, entre aspas, errinho que eu cometi no vídeo de análise da embalagem, porque foi algo completamente automático que eu fiz. Aqui no nosso estojo, que nem eu mencionei antes, tem, né, os quadrados, o quadrado branco, o quadrado branco riscado no meio e o quadrado preto. Essa norminha, essas siglas da transparência e opacidade, ela é mundial, ela tá em todos os estojos e fornecedores de tintas, fabricantes de tinta. E o que a gente tá acostumado a ver com esses símbolos é que o quadrado branco, ele é de tinta transparente. O quadrado branco com risco pretinho no meio é semi-transparente. O preto é opaco. E às vezes rola de ter um quadrado com risquinho no meio e um triangulinho embaixo, ele é preto. Ele geralmente vai ser o semi-opaco. Só que aqui na nossa tabela da Artus, esse símbolo tá trocado. Eu não sei se a Artus cometeu um erro na parte da digitação da embalagem, né, a parte gráfica de colocar os símbolos. O ícone semi-opaco tá dito que é o quadradinho branco, que seria o transparente. E o ícone do transparente aqui no Artus tá falando que é o do semi-opaco, então isso tá trocado. Então, uma coisa que eu fiz automático no vídeo passado, se vocês perceberam isso, que até eu levei um tempinho pra descobrir, é que essa informação tá trocada. E isso pode confundir muita gente pra quem tá aprendendo e tudo mais. Não sei, não faço ideia se a Artus, ela errou nessa parte ou se ela realmente trocou pra colocar essa sinalização do que é transparente, semi-opaco e etc. Mas na sinalização tradicional dessas tintas, eu tenho aqui o catálogo, por exemplo, da Lucas Studio, que é a aquarela estudante da Lucas. Aqui na parte de trás, ele diz exatamente que o quadradinho branco é transparente, o quadradinho branco dividido com o triangulinho branco e preto embaixo é o semi-opaco, que é o que está trocado no estojo da Artus. E o semi-transparente é o quadradinho com a barrinha no meio e o opaco é o tudo preenchido. E isso é tradicional, é padrão em todas as marcas, seja estudantil, seja profissional. Esse catálogo é do estudante, o estúdio que eu mencionei, certo? Eu tenho também aqui o catálogo, por exemplo, da Lucas Aquarel 1862, que é a versão profissional. E aqui atrás também tem a mesma configuração técnica que nem a gente explicou lá atrás. O transparente, o semi-opaco, semi-transparente e o opaco. Então, eu mandei um e-mail pra galera da Artus, tanto no Instagram quanto no site deles. Por enquanto, agora que eu tô gravando essa parte aqui do vídeo, eu ainda não tive resposta. Se eu tiver resposta, eu adiciono aqui no final do vídeo e aviso nos comentários, ok? Mas, inicialmente, a sinalização de transparência, opacidade, semi-opacidade, etc. é dessa forma.
Em todo caso, se você tiver em dúvida se realmente tal cor é transparente, opaco, etc., segue o que está na embalagem da sua tinta. Se Artus realmente tiver qualquer erro nessa parte da sinalização, a gente se avisa, eu coloco aqui como um alerta no nosso vídeo e nos comentários e tudo mais, ok? Mas é só um adendo. Inclusive, não foi só eu que percebeu isso também. Outras espectadoras aqui do canal também repararam essa mesma questão no estojo da Artus. A Lila Vibomi e a Ana Carla comentaram, inclusive, no meu vídeo lá da embalagem, né? O primeiro vídeo da Artus que eu fiz aqui, comentando que elas também repararam esse pequeno erro, talvez, que a Artus sinalizou na embalagem deles. Então, eu sempre falo pra gente prestar atenção nesses mínimos detalhezinhos. Composição de tinta vai fazer com que o seu material tenha algumas limitações ou não. Por isso que é essencial que você conheça o seu material para entender como que ele funciona, por que que ele faz, por que que deixa de fazer e tudo mais. Pelo menos o que eu vi, aqui nesse estojo de pastilha matiz da Artus não tem nenhuma aquarela transparente. Boa parte delas são semi-transparentes. Tem 2 aquarelas opacas e uma semi-opaca. Como eu tinha mencionado há uns vídeos mais antigos, às vezes o estojo pode não ter 100% uma aquarela transparente em um estojo só. Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes tem um mix de tudo. Vai depender do tipo de tinta que você usa, vai depender do tom que você usa, porque um estojo ter 100% das aquarelas opacas, a gente encara isso mais como as aquarelas escolares, porque a aquarela a gente trabalha com transparências, camadas e sobreposições. Um estojo semi-profissional, que é o estudante, ele vai ter um meio termo disso. Só que, no geral, do que eu tô sentindo, o Artus, ele pode ter usado pigmentos um pouco menos finos em comparação com outros fabricantes para poder baratear. Com isso ele coloca o carbonato de cálcio para intensificar a cor dessas cores. E aí a textura da nossa pastilha fica muito mais gosmenta e muito mais areiosa. Areiosa? Nem sei se existe esse adjetivo. Mas fica muito mais gosmenta e com uma textura de areia, porque tem areia no fundo dela. Ela não desliza tanto porque não tem glicerina como rola na nossa aquarela da Artus de bisnaga. Fala que tem ali um aglutinante e aquele polietileno glicol, que é um umectante. Além dos conservantes, etc, que geralmente nas outras aquarelas pelo menos eu nunca vi, mas talvez tenha, não sei. Então, talvez a Artus, claro, para poder baratear mais o preço dela, ficar uma estudante acessível em comparação com as outras do mercado, eles possam ter novamente usado componentes um pouco mais baratos para poder baratear todo o rolê. Esse daqui é a tampa do godê, né? Com as misturas secas. Olhando bem de perto, aqui, esse risco no meio do verde é que eu passei a unha de propósito. A tinta não separou uma cor da outra, a mistura continua, isso é ótimo. As cores continuam intactas, as cores continuam a mesma depois que eu misturei. Elas seguiram a teoria das cores, que isso é ótimo. E o mínimo para uma aquarela estudantil. Então, eu passei ali a unha para ver como é que ficava a consistência depois da tinta seca. E virou uma peliculazinha que colou ali levemente leitosinha. Mas eu acredito que seja normal. E não tem aqueles vários pontinhos que a gente costuma ver quando às vezes a aquarela desprende, solta e vira 2 fases, né, da cor que você tinha misturado. Tá ok, não tem nada, tudo normal. Deixa eu até passar de novo a unha aqui, é que eu não quero que perca o foco.
E aí vira um pedacinho, uma peliculinha bem fininha dessa tinta que secou aí, que saiu ali no cantinho, tá vendo o pontinho ali? Foi que eu empurrei. Ele é nisso no geral. Se você talvez prefira um estojo que tenha várias cores transparentes, você pode tentar comprar uma paleta que seja com tampa C e depois comprar bisnaga só com essas aquarelas transparentes. Se o seu tipo de trabalho exige ou você prefere, dentro do que você faz, que você usa mais camadas transparentes, mais camadas sobrepostas, então usar apenas tintas, cores que são transparentes para você seja o ideal. Talvez esse estojo não seja tão ok dentro do seu trabalho. Mas se isso não importa para você, Artus pelo menos está sendo uma marca interessante para quem quer começar na aquarela. E um pouco mais barato em comparação com as outras aquarelas estudantis. Então eu vou recomendar que você pondere como que é o seu tipo de trabalho, como que ele funciona. Será que essa aquarela funciona para mim? Essa aquarela tem mais aquarelas semi-transparentes, pelo menos nesse estojo de 12 cores. E depois é bom analisar dentro da tabela que eles colocam na embalagem deles para ver se o kit avulso para você de determinada cor talvez funcione melhor, dependendo da característica da tinta que você precise para dentro do seu trabalho e da sua pintura. Ok, então esse aqui é a pastilha seca. Ela fica assim. A Aquafine, inclusive, também fica bem parecida depois de seca. E é isso, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou respondendo assim que possível.